Bom dia, mais uma vez estamos juntos. Se é a primeira vez que você está vendo, né, Manhã com Deus, se você gostou, dê um positivo. Se não gostou, né, dê um negativo e comente. Passe para outras pessoas. Nós vamos falar uma palavra do Senhor. Eu quero falar sobre o Espírito Santo e baseado no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17 e 18. Os três versículos, capítulo 5, 16, 17 e 18. E eu quero ler nessa versão que está no meu celular, achei interessante. Por isso digo, deixe que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Irmãos, é extenso que talvez para mim falar em detalhes alguma coisa relacionada aqui à direção do Espírito Santo. Mas o que me faz eu pensar é sobre o povo que saiu do Egito e foi para a Terra Prometida após aquelas 10 pragas, a passagem no Mar Vermelho. E eles foram ali no deserto guiados, durante o dia por uma nuvem e durante a noite por uma coluna de fogo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Deus guiava o povo através desses dois elementos, a nuvem e a coluna de fogo. E eles viam isso, eles conseguiam notar quando havia a direção, o movimento da nuvem. Quando a nuvem parava, eles ali acampavam. Quando a coluna parava, a coluna de fogo à noite, eles acampavam. Quando ela andava, eles andavam. Então havia uma direção bem clara de Deus para aquele povo. Mas o Espírito Santo foi dado a nós para também haver uma direção bem clara. Mas aqui diz, nesse texto que acabamos de ler, que há um conflito, um conflito dentro de nós, que temos desejos que muitas vezes são muito diferentes de Deus. Não tem nada a ver com a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo, através da vinda de Cristo, ele veio, o Senhor falou sobre ele, que ele tomaria o lugar do Senhor e moraria dentro de nós. E o Espírito Santo foi dado para isso, para nos guiar a toda a verdade, para dirigir, para guiar nossas vidas. Mas existe uma oposição dentro de cada um de nós, a vontade que não é a vontade de Deus. E aqui diz no texto, essa vontade é chamada vontade da natureza humana, a natureza que não foi convertida, não se converteu quando aceitou Jesus. A natureza antiga, a natureza do ego, a natureza da carne, tem muitos nomes que se dão a essa natureza. E essa natureza, ela é contrária ao Espírito Santo. Há um conflito dentro de nossas vidas. Mas aqui diz que Deus, o Espírito Santo, ele nos leva a uma direção. E a natureza humana nos leva a uma direção contrária. Então, a direção é para um lugar, para
a vontade de Deus, o conhecer, e a natureza humana não me leva a conhecer a vontade de Deus. Então, como que eu lido com isso? Essa é uma pergunta. Como que eu lido? Eu devo ser humilde, aceitando a palavra de Deus para a minha vida. A palavra de Deus para hoje, a palavra de Deus como uma direção. E a palavra de Deus vai ser contrária à palavra ou à vontade humana. Vamos dizer, alguém me ofendeu. E aí eu chego, eu vou pedir perdão? Ela que me ofendeu. Eu vou chegar nela? Ela que me ofendeu. Então Deus fala, chega a ela, converse com ela, perdoe ela, peça perdão, faça, né? Se una com teu irmão. Isso que Deus quer. Então é contrário, Deus quer isso. Então, esteja escutando essa palavra, peça direção, o que Deus quer. Talvez Ele queira que você faça alguma coisa hoje, contrária à tua vontade, mas ela será tão importante, porque você vai ter o favor de Deus sobre você. Você vai ter a graça do Senhor atuando em você. Que Deus te abençoe, né? Quero orar pela tua vida. Senhor, obrigado por este momento. Obrigado por esse dia, Senhor. Nos leve na tua direção. Ó Deus, seja feita a tua vontade, como é feita no céu, seja feita em nossas vidas, ó Pai. Eu peço a tua bênção e agradeço a ti, Pai, por todas as coisas, por este momento, por essa casa, por essa vida que me ouviu. Ó Deus, para essa pessoa que está passando por algum problema, que a tua poderosa mão esteja tocando e dirigindo ela, Pai. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Deus te abençoe.